Fala, meus amigos do canal, aqui com vocês, João Carlos Espíndola. E amanhã, dia 24/11/2024, tem prova da capital para o cargo de escrevente técnico judiciário do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, a prova que foi anulada e agora será reaplicada. Antes de qualquer coisa, eu quero te desejar muito boa sorte, dizer para você que com certeza eu acredito que você fez tudo o que era possível e que neste momento você precisa ter calma e ter estratégia. Eu não sei se você é como eu sou, porque eu não durmo nas noites anteriores. Na sexta-feira, no sábado, eu não consigo dormir. Na última prova que eu fiz, que foi essa de 2024, que eu tirei 84 pontos e estou na sexta posição para a Bragança Paulista, e eu sei disso porque eu não estou empatado com ninguém. Então é possível saber a minha posição provisória, né? Se eu estivesse empatado com mais alguém, eu teria que esperar ali os critérios de desempate. Mas eu não estou empatado, então tem como eu saber que realmente eu estou em sexto lugar. E eu não dormi na sexta-feira à noite, quando foi durante o dia eu dormi um pouco, agora no sábado eu não dormi nem de dia nem de noite. Então eu vou fazer a prova muito cansado no domingo, à base de energético, à base de café, e isso acaba atrapalhando o meu rendimento. Graças a Deus, com muito esforço, com muita luta, com muita dedicação, deu certo. Eu fiz esses 84 pontos e acredito que é o suficiente para ser nomeado em Bragança Paulista, porque são duas vagas imediatas e eu estou em quarto lugar no cadastro de reserva e no último concurso, Bragança Paulista nomeou, eu acho que um pouco mais de 40 pessoas. Se eu não me engano, foram 40 ou um pouco mais de 40. Com certeza eu serei nomeado e acho que até na primeira chamada, já que em 2021, Bragança Paulista chamou 15 aprovados de uma vez só. 15. Se dessa vez chama 6 de uma vez só, eu já serei nomeado. Então agora é torcer para passar na digitação. Eu digo para você que você precisa ter estratégia. Estratégia, pessoal. É isso mesmo, estratégia. Além de tentar descansar, se você conseguir. Como eu disse para vocês aqui, geralmente eu não consigo. Então isso me atrapalha. Mas se você conseguir, tenta descansar um pouco, beleza? Hoje, amanhã, tenta descansar. Eu estou gravando esse vídeo aqui agora porque eu não tive tempo de gravar durante o dia. Cheguei do meu trabalho agora há pouco, ainda estou até com uniforme, então por isso estou gravando para você agora. Estratégia, veja bem, quando eu fui resolver a prova do concurso do Tribunal de Justiça de São Paulo, agora de 2024, eu saí de casa resolvido que iria começar pelo bloco 3. Mesmo que o bloco não seja eliminatório, eu queria começar pelo bloco 3, porque eu tinha estudado muito informática, muito raciocínio lógico e bastante mesmo matemática. Eu tinha resolvido, pessoal, centenas dessas questões, matemática, informática e raciocínio lógico. Então eu queria resolver essas questões rapidamente, para depois me dedicar a português e direito, que eram matérias que eu considerava que eu estava dominando mais nos meus estudos. Através da resolução de questões, eu percebia que eu estava dominando mais essas matérias. Muito bem. Só que quando eu abri a prova, olha, isso é ter estratégia. É sobre isso que eu quero conversar com você, sobre estratégia. Quando eu abri a prova, eu fui direto para as questões do bloco 3. Eu analisei as questões de matemática, de informática, de raciocínio lógico, de atualidades nem tanto, matemática, informática e raciocínio lógico. Eu analisei essas questões e eu percebi que as questões estavam muito difíceis, né? E aí o que acontece? Eu falei assim, cara, na hora eu pensei, isso é estratégia. Se eu ficar preso aqui nessas questões, eu vou perder toda a minha prova, porque eu vou ficar muito cansado, mais do que já estou, devido a não ter dormido, estava à base de energético, à base de café. Então eu vou ficar muito mais cansado do que eu estou e vou perder a prova, vou perder as questões de português, as questões de direito. Então eu preferi deixar essas matérias de lado, informática, matemática e raciocínio lógico. Eu sou sincero para você, eu estava tão cansado nessa prova que eu pensei em não fazer. Eu pensei em levantar, ir embora e não fazer a prova.
Eu pensei, por um momento, eu fui fraco, por um momento, eu confesso para vocês. Eu sou sincero, acho que eu fui até um pouco covarde, porque eu pensei, eu olhei para as questões e falei, cara, não vou enfrentar isso aqui, né? Mas depois eu pensei assim, o que que eu vou falar para o meu filho que está me aguardando lá fora? Porque meu filho estava me aguardando lá fora no carro com o meu sobrinho. O meu filho e o meu sobrinho. O que que eu falaria para minha esposa, para minha outra filha? O que que eu falaria? Então eu falei, eu estou aqui, eu estudei, eu me preparei. Se tá difícil para mim, tá difícil para todo mundo. Eu sabia que a prova estava difícil. E eu falei isso aqui em um vídeo. Eu gravei um vídeo aqui e falei, olha, a prova estava muito difícil. Quando eu vi essas questões, eu falei, cara, eu vou largar isso aqui de mão. Isso é ter estratégia. Então eu voltei e fui mesmo para a ordem natural da prova. Resolvi as questões de português. Eu não chutei nenhuma questão de português, eu resolvi mesmo a prova. Eu errei 3 questões porque eu errei. Errei porque errei, né? Não tem o que fazer, a prova estava difícil, para mim estava difícil para todo mundo. E eu sabia disso, eu falei, olha, se a prova está difícil para mim, está difícil para todo mundo, porque eu me preparei muito, eu me dediquei muito, então não tem conversa. Todo mundo aqui está com dificuldade nessa prova. Tanto que as notas estão aí para mostrar. Notas de 98, de 97, de 99, nota de 100 pontos, que teve uma moça que gabaritou a prova de 2021. Isso não aconteceu agora em 2024, pela dificuldade da prova. Eu confesso para vocês que se eu conseguisse dormir, eu teria tirado uma nota melhor, porque teve questão que eu perdi de bobeira. Teve uma questão de português e uma questão de direito. A única que eu errei de direito, eu fiz 39 acertos. Pessoal, eu não estou dando desculpas aqui para vocês. Confiem em mim, eu estou falando a verdade para vocês. Eu teria acertado essas 2 questões se eu não tivesse tão cansado, com tanto sono como eu estava. Então eu resolvi mudar a estratégia. Falei, cara, eu vou voltar lá, vou fazer as questões de português, vou fazer as questões de direito, depois eu vou fazer as questões de informática, as de raciocínio lógico e depois as questões de matemática. Atualidades também, e depois as de matemática. Matemática eu deixei por último mesmo. Analisei e deixei por último. Agora veja aqui, depois que eu fiz a prova de português e que eu fui lá para as questões de direito, eu me animei. Quando eu vi a prova de direito, as questões estavam difíceis, mas eu pensei comigo. Sabe aquele desânimo que deu quando eu vi as questões de matemática, raciocínio lógico e informática? Quando eu vi as questões de direito, eu falei, eu vou passar. Eu vou passar nessa prova. Ali eu me animei, é como se eu tivesse tomado uma dose de adrenalina, injetado, não sei como é que fala. É o espinafre do Popeye. Quando eu vi as questões de direito. Eu estava tão preparado, mas tão preparado em direito, que eu falei, cara, eu vou passar. Eu vou passar porque eu estou muito preparado. E eu sabia que eu tinha ido bem em português, né? Eu fiz as questões na ordem mesmo, da questão 1 até a questão 24 de português. Eu sabia que eu tinha ido bem, não tinha noção de quantas questões eu tinha acertado. Agora, em direito, eu cheguei no carro e falei para o meu filho, se eu não gabaritei direito dessa vez, eu errei uma só questão, e foi a questão de tutela provisória, que falava lá da estabilização da tutela provisória, que era a decisão de mérito e não decisão de trânsito, com trânsito em julgado, que eu marquei a opção de decisão com trânsito em julgado. Tanto que eu falei para o meu filho assim, filhão, pega aí o PDF, o PDF estava no celular, meu celular está por aqui, pega o PDF e abre aí para mim o PDF de processo civil. Meu filho abriu para mim, eu estava com muita dor de cabeça, meu filho abriu para mim, aí eu fui lá, peguei e falei para o meu filho, eu errei essa questão aqui. E eu disse para ele, foi a única questão de direito que eu errei. Aí meu filho falou, caramba pai, então você foi bem. Eu falei, fui bem filho, foi a única que eu errei, as outras eu acertei. Eu falei, se eu não tiver acertado as demais, elas serão anuladas. E foi dito e feito. A única questão que eu errei, ela foi anulada. Porque as outras 2 que foram anuladas, eu também acertei. Que foi aquela questão de... como é que é? Aquela lá... de normas da corregedoria, que estava fora do edital, foi aquela dali que eu errei. A de normas da corregedoria. Que eu marquei uma opção, que o gabarito dado foi outro. Ela foi anulada, eu ganhei esse ponto só. As demais, eu marquei o gabarito dado pela banca. E depois a questão foi anulada e eu não ganhei ponto. Eu só ganhei 1 ponto com a anulação. Agora veja aqui.
Quando uma questão é anulada, significa que não tem resposta. É impossível você responder. Então, muito provavelmente, eu teria acertado as questões se elas tivessem resposta. Concorda comigo? Coloca aqui nos comentários se você concorda ou não. Se você for contrário ao que eu estou dizendo, não tem problema nenhum. Mas veja bem, quando uma questão é anulada, significa que não tem resposta. Ou tem mais de uma resposta. Ou está fora do edital. Então, se está fora do edital, não tinha como eu estudar. Se tem mais de uma resposta, o que eu posso fazer? E se não tem resposta, eu não posso fazer nada. Mas se tivesse uma resposta possível, provavelmente eu teria acertado. Então, isso é estratégia. Eu fui para aquilo que eu dominava realmente. E eu tinha feito, e eu tinha planejado uma estratégia errada. Estava tudo errado do jeito que eu planejei. Eu não sei porquê, da onde eu tirei essa ideia de resolver primeiro as questões de matemática, raciocínio lógico e informática. É porque eu queria matar essas questões rapidamente, é porque é o seguinte, eu me preparei bem para essas questões. Eu estudei muito bem informática, eu estudei bastante raciocínio lógico, eu resolvi centenas de questões dessas matérias. Então eu achava que pela minha preparação eu estava muito preparado para essas questões. E a minha ideia era matar essas questões rápido e aí ir resolver as de português e de direito. Só que eu quebrei a cara. Quando eu vi as questões, eu falei, não. Se eu seguir esse caminho aqui, eu vou ser reprovado. Quando eu cheguei nas questões de matemática, que foram as questões que eu deixei por último, veja bem, eu deixei as questões de matemática por último. Quando eu fui resolver, não dava mais tempo. Eu tinha 45 minutos para resolver. Aproximadamente, né, pessoal? Porque a gente não fica lá, não tem um relógio. A gente se baseia. Eu tinha sabe aquele marcador de hora que o fiscal coloca lá, que falta uma hora, falta não sei o quê? Ele tinha colocado aquele marcador de hora ali. Então, um pouquinho depois daquilo, 10, 15 minutos depois daquilo, é o tempo que faltava para mim. E eu cheguei a perguntar, falei assim, falta quanto tempo? Ele falou assim, quando faltar meia hora eu falo. Ele falou assim para mim, ó, fica tranquilo, falou com muita educação, viu até? Fica tranquilo, quando faltar meia hora eu falo. Só falou assim, mas não falou quanto faltava. Então, baseado naquela hora que tem e o tempo que ele disse que faltava meia hora, eu considerei que faltavam uns 45 minutos. Aí eu tive a outra estratégia. Eu falei assim, olha, se eu for resolver as questões de matemática, não vai dar tempo de eu passar as questões que eu já resolvi, que eu já garanti para o gabarito. Porque as questões que eu resolvi de raciocínio lógico, as questões que eu resolvi de informática, essas eu tinha certeza que eu tinha acertado. Eu não tinha dúvida. As que eu acertei, eu tinha certeza, porque eu não chutei. As questões de informática, as questões de raciocínio lógico, salvo uma de sequências, essa eu chutei mesmo. E errei. Porque eu sou péssimo de chute. As de informática eu resolvi e errei mesmo. Errei 3. Acertei 11 de um total de 14 de informática. Fui razoável, não fui tão bem, mas foi o suficiente para garantir a nota. As de raciocínio lógico, das 10, eu resolvi 9. Uma eu chutei e errei. E a outra eu resolvi, mas errei também, de raciocínio lógico. E as outras 8 eu resolvi com total segurança. Eu sabia, essa daqui eu acertei, eu sabia. As de informática também, essas aqui eu acertei. Eu sabia as 11 que eu tinha acertado. E, tanto que quando eu cheguei em casa, que eu fui conferir o gabarito, meu gabarito estava uma bagunça. Meu gabarito está assim, ó. Olha, todo rasurado. Só que eu falei pro meu filho, eu confio no meu gabarito porque eu sei as questões que eu acertei. E teve uma questão que na hora de passar para o rascunho, eu passei errado. E eu estava em dúvida nessa questão. Eu falei, filhão, essa questão aqui, eu não vou dizer nem que eu acertei e nem que eu errei. Que foi a questão de número 25, a primeira questão de penal. Eu falei para ele, olha, eu vou deixar quieta essa questão aqui, eu não vou nem falar que eu acertei nem que eu errei, porque eu estou achando que eu passei essa questão errada para o rascunho. Tanto que eu marquei ela de vermelho no meu gabarito. Cadê ela aqui? Cadê ela aqui? A questão 25. Eu marquei ela de vermelho no meu gabarito porque eu fiquei em dúvida se eu tinha... E eu coloquei assim, olha, ou é a B ou é a A. Eu coloquei assim para o meu filho. Ou eu marquei a B ou eu marquei a A, mas eu não tinha certeza da questão que eu tinha marcado. Foi essa questão que, quando saiu o gabarito, em vez de eu ter
83 pontos, eu fiquei com 84, porque essa eu estava em dúvida. Falei, cara, eu não sei o que eu marquei. Quando eu vi a questão, cara, eu dei um pulo de alegria aqui em casa, porque eu esperava que eu tinha 83 pontos. Só que não ia fazer diferença, porque o meu colega, que ficou abaixo de mim na nota, ele tinha 82. Ele tem 82 e está em sétimo lugar. Mesmo que eu tivesse feito 83, eu ainda estaria por um ponto à frente dele. Ainda estaria por um ponto. E aí eu fiz 84 e fiquei 2 pontos à frente, ele com 82. Parabéns, o Victor, grande amigo já. Nós nos tornamos amigos, conversamos muito aqui no WhatsApp. E ele é seguidor do canal também, sempre comenta aqui no canal. Então ele está aí com 82 e eu com 84. Se eu tivesse ficado com 83, não teria feito diferença, eu estaria um ponto à frente dele. E mesmo que eu tivesse feito mais pontuações, eu precisaria de 3 pontos para empatar com o quinto. A notícia boa para mim é que parece não, o pessoal já confirmou para mim que o quinto colocado já tomou posse em Bragança Paulista. Quer dizer, no concurso de Bragança Paulista de 2021, já tomou posse. Então significa que eu, teoricamente, estou em quinto. Porque se ele já tomou posse no concurso 2021, ele tinha feito o concurso 2021, mas não tinha ficado numa posição tão boa. Então ele continuou estudando e falou, olha, vou estudar e vou fazer a próxima prova. E fez a próxima prova. Garantiu a vaga de novo nesse concurso. Ou seja, o cara queria mesmo Bragança Paulista. Se ele comentasse aqui, seria maravilhoso, se ele vai ou não, porque não faz sentido ele tomar posse, concorda? Ele já está empossado na região que ele queria. Em 2021, ele fez a prova para o concurso de Bragança Paulista e já foi nomeado. Não faz sentido ele tomar posse de novo. Não faz nenhum sentido. Mas tudo pode acontecer. Vai que ele está numa comarca que ele não quer. E aí não quer ficar trocando, não quer pedir permuta. Não sei, aí decide assumir. Não sei. Ele pode, ele tem o direito de fazer isso. Só que não faz sentido. Então, teoricamente, eu estou em quinto. Então, isso é estratégia. Veja que eu saí de casa com um pensamento, mudei o pensamento e no último momento eu preferi não resolver as questões de matemática e chutar as questões de matemática. Se eu tivesse parado para resolver as questões de matemática, eu teria me lascado. Teria me lascado por quê? Porque não teria dado tempo de passar para o gabarito definitivo aquelas questões que eu já tinha garantido os acertos. Entendeu? Talvez eu tivesse resolvido 2 ou 3 questões de matemática, não teria feito tanta diferença, porque o quinto lugar está com 87 pontos e, teoricamente, ele não vai tomar posse, teoricamente, porque ele já tomou posse. Agora imagina, vamos supor que eu tivesse perdido tempo resolvendo essas questões de matemática e aí não tivesse dado tempo de passar as questões para o gabarito oficial, eu teria perdido tudo. Porque as questões que já estavam garantidas, eu iria perder porque não ia dar tempo de passar para o gabarito definitivo. Então eu falei, não, eu vou chutar todas de matemática. E aí, não ia adiantar nada, o camarada que está na minha frente, teoricamente, já está lá empossado, talvez não tome posse, e não ia mudar nada, eu só ia me lascar. Percebe isso? Mesmo que eu ganhasse 3 pontinhos de matemática, não ia mudar nada. Absolutamente nada. Eu só ia me lascar mesmo. Então, ainda bem que eu pensei assim. Eu não insisti. Eu não fui lá bater cabeça com as questões de matemática. Eu falei, não, eu não vou resolver essas questões aqui de matemática. Eu vou chutar tudo. E chutei tudo e só acertei uma questão de matemática no chute. Veja, gente, eu sou horrível de chute. Para você ver que em concurso público não tem esse negócio de sorte. Concurso público é estudo, é dedicação, é disciplina, é esforço. Se eu fosse depender de sorte, chutar, eu teria zerado a minha prova praticamente. Por quê? A de raciocínio que eu chutei, eu errei. As 3 de informática que eu chutei, eu errei. Não, informática eu resolvi a prova, desculpa.
Informática, eu resolvi a prova. As 3 que eu errei é porque eu errei mesmo. Não tem o que fazer. Mas a de raciocínio lógico que eu chutei, eu errei. As de atualidades que eu chutei, eu errei. As de atualidades. Teve 2 de atualidades, notícias mesmo que eu acertei, aquela da saidinha e aquela que falava da Ucrânia, do presidente da Ucrânia, da lei marcial. Essas 2 eu acertei. Eu tinha certeza da resposta. Agora, aquelas 2 de direito das pessoas com deficiência, que entram em atualidades, mas na verdade são questões de direito. Direito das pessoas com deficiência. Essas 2 eu acertei. Pá, acertei, não tem conversa. As outras 2, a do Trump e aquela outra do gás lá da Argentina, eu chutei e errei. Então, errei as de raciocínio lógico que eu chutei, errei as de atualidades que eu chutei, errei as de matemática que eu chutei, só acertei uma. Então, eu fiz 21 pontos em português, 39 pontos em direito e 24 pontos em conhecimentos gerais, sendo 11 de informática, 8 de raciocínio lógico e um ponto de matemática e 4 de atualidades. Dessas de atualidades, 2 de direito com deficiência e 2 de notícia mesmo mesmo de jornal. Então é isso, precisa ter estratégia. Tenha estratégia e siga os seus instintos. Tem essa também, de você seguir os seus instintos. Talvez aqui, na hora dos instintos, seja o único momento que você vai ter um pouco de sorte. É na hora de você seguir os seus instintos e nada mais. Talvez aqui, e apenas aqui, na hora de seguir os seus instintos, aí sim você pode falar, eu tive sorte porque eu segui os meus instintos. Porque eu poderia falar assim, não, eu vou resolver as questões de matemática. Mas eu disse, não vou resolver. Quer dizer, eu senti aquilo. Eu senti que eu ia me dar mal. Falei, cara, essas questões que eu já fiz aqui, elas estão garantidas. Por que eu vou ficar aqui batendo cabeça com matemática? Eu vou chutar tudo. E que se lasque, eu pensei assim mesmo. E vamos ver o que dá. E acabou dando certo. Então, siga os seus instintos, tenha estratégia e tudo vai dar certo. Beleza, pessoal? Grande abraço. Valeu!